Estimada Paula Bobone, muito obrigado por aceitar esta conversa. É um gosto estar aqui a conversar. Eu é que agradeço. A Paula formou-se em Filologia Germânica e fez estudos em Perugia e em Milão. Trabalhou há muitos anos no Ministério da Cultura, tanto quanto sei. 36. 36 anos. Trabalhou em projetos culturais, em projetos de relações públicas e relações internacionais. E é uma especialista respeitada no mundo eu diria, do comportamento elegante, vamos lhe chamar assim, do protocolo, das regras de etiqueta. E, portanto, tendo por base todo esse conhecimento e toda essa experiência, eu gostava de saber o que é que entende por excelência e como é que vê o que é excelência. Será excelência, da minha parte, agradecer a apresentação e a introdução que fez e lembrar-se de mim como referência numa área tão importante. Uma área que tem a ver com o mundo civilizado. Exatamente. Em que nós gostávamos de viver e não estamos a viver. Bom, a excelência é um substantivo e um adjetivo, não é? Porque... E depois tem muitos significados. É o topo, é o suprassumo, é o nível mais alto, tanto que temos as formas de tratamento que, fora já da cronologia, é usada nas cartas, no endereçamento de cartas. Sim. No automatismo, o endereçamento de qualquer empresa, de qualquer entidade para outrem, excelentíssimo senhor, e depois exatamente. Lá por baixo, ó excelentíssima senhora, dona fulana de tal. Portanto, são formas de tratamento que remontam a usos antigos, segundo creio, historicamente, tempos bizantinos. Portanto, a excelência é o máximo que se pode exigir num contexto de qualquer circunstância. Tudo pode ter excelência ou não ter. A excelência, como adjetivo, podemos dizer, este vinho está de excelência, mas estes mariscos são de excelência. A palavra excelência designa o máximo de uma qualidade. E a qualidade é uma exigência social, como disse, cívica, no mundo civilizado. Eu admiro a excelência na cultura, nas artes, principalmente na ética e na estética, que são os mundos por onde eu me infiltro e por onde tento instalar-me. Porque é que eu, depois de reformada, calhou o Ministério da Cultura, porque eu acredito no destino e tudo o que me acontece, estar aqui consigo, foi o destino que quis. É uma mais-valia para mim. Aqui há tempos li um livro, Sim. o Menon, e nessa obra, Menon, Platão questiona-se sobre o que é virtude e se é possível ensiná-la aos outros. E eu aqui, conversando com a Paula, lembrei-me, ok, há quem tenha a excelência é o topo, é o máximo, há quem a tenha, há quem não a tenha, há quem saiba como lá chegar, há quem não saiba, e eu pergunto, é possível, da mesma forma que Platão se questionava sobre se é possível ensinar virtude, eu pergunto, será que é possível ensinar excelência? Sobretudo a excelência no trato, no comportamento, no saber estar? Efetivamente, a virtude, conforme há bocado eu deslizei para a ética, exato, que é o bem, a virtude e a excelência, pois que, enfim, o Platão, no fundo também, evocando Sócrates, que falava e dizia, porque era um dos seus interlocutores nos seus banquetes, ele dizia, só sei que nada sei. Portanto, é assumir a simplicidade e assumir o ponto de partida constante para a qual a vida nos remete. Cada dia é um novo dia. A base vem da educação, vem dos princípios que a pessoa deve receber para atingir a excelência. Eu escrevo livros porque... Pois era aí que eu queria chegar. Escrevo livros porque eu acredito que a excelência possa ser ensinada e sobretudo na área que a Paula trabalha, que é a área do comportamento elegante e do saber estar. A excelência pode ser ensinada. Escreveu recentemente o livro Educação Queque. É. Eu gostava gostava de lhe pedir que me falasse um pouquinho sobre ele. Não sei se o tem. Confesso que então, não. Vai lê-lo depois. Muito obrigado. É um prazer. De facto, muito obrigado. É assim, tudo parte
A coisa que eu mais gosto é conversar e divagar. Eu gosto imenso de divagar. E chegámos aqui ao meu livro sem eu querer, encaminhar para a minha pessoa. Mas, não, mas sinceramente, porque eu questiono-me, a excelência no saber estar. Exato. Deve haver maneira. Tem que haver registros. Tem que haver registros, deve haver maneira de a poder transmitir. Para quem queira aprender, porque há quem não quer. Um livro é o melhor guião. Exatamente. Não é o livro a tradição oral. Guião. A tradição oral, sim, mas se não houver registro dela. Tem que haver registros para quem queira lá chegar à excelência. Outro dia, numa belíssima conferência da Fundação de Dante Alighieri, o que é que me marcou? Uma frase que um sábio disse, eu admiro imenso as pessoas de cultura, disse, uma pessoa que escreve um livro fica para a eternidade. Voltando ao livro, este livro é um manual de instruções. Nós não nascemos com manual de instruções. Pois não. Meu amigo não vai à farmácia se não trouxer um manual de instruções no seu medicamento. Do médico. Não, o próprio medicamento está lá. Sim, também. Do médico. Se vai ao supermercado comprar determinados produtos, vem lá o manual de instruções. Nós nascemos sem manual de instruções. Ora bem, como é que é? A bagunça? Eu queria um manual de instruções. Um manual de instruções para os pais. Ensinar os pais a educarem os filhos, para os filhos irem para a escola já civilizados. Porque o menino que em casa não recebe a basezinha, que é aquele termo gozão que se aplica um bocado a isto, de Bessa de Queiroz, no seu livro Os Maias. Sim. Eu gosto muito de citar, eu tenho a mania de citar pessoas. Eu tinha um professor na faculdade de letras que só fazia citações. O homem tudo o que dizia citava outros. Bom, uma cultura brutal. Era o Alçada Batista, acho eu. Agora não me lembro. Olha, a cabeça também já não dá. Mas, além de dar o manual de instruções para os pais... E a tal basezinha. A basezinha. Tal, o que é que eu ia dizer? É um guião. Um guiãozinho. Porque se eles fizerem tudo o que está aí, as crianças estarem perfeitas. E eles próprios se autovalorizam. Perfeitas na sociedade, tomam consciência comportamento da para sociedade. Integrar socialmente de maneira civilizada. Ora está, é um simples livro. O título Educação Queque. O título está bem. Não, porque o Queque, no fundo, é aquela pessoa muito bem comportada da qual os outros fazem troça. Faz troça dos que é um Queque. É irónico. Porquê que se há de ser? Porquê? Porque isto vem do cake, da rainha Catarina de Bragança, que casou com o rei de Inglaterra, levou para a corte britânica o chá. Estamos a falar de séculos XVIII, XVII, XVIII. Introduziu na corte britânica o hábito do chá e depois o cake. O cake, que era o bolo. E daí... E ao regressar após a morte do rei, ela trouxe para... Não necessariamente, porque a corte britânica também não era assim. Então, ela e a sua envolvente de amigos portugueses eram pessoas muito civilizadas. E ao regressar a Portugal, após a morte do rei, ela trouxe hábitos e introduziu cá o hábito do chá às 5 à tarde. Com o cake, que é o cake. O chá é uma... Por exemplo, o chá que descobrimos nós e trouxemos nós da China, não é? Como sabe. Afinal, o chá, no Japão, ganha uma ritualidade de tal maneira, quase que eclesiástica, que fomos nós que levámos para o Japão, porque nós levámos o cristianismo para o Japão, que não ficou, porque eles não vingou. Porém, ficaram fascinados com os rituais. Isto são coisas que eu leio em livros, não são coisas que eu não estava lá. Não. Mas, portanto, ter falta de chá. Nasceu, não tem falta de chá. Nasceu com uma colherinha de chá na boca. São, digamos, simbologias que às vezes pegam, outras não. O queque, não sei, eu podia... É um sinal de elegância no saber estar. E é uma elegância do que os outros fazem troça, mas será talvez por inveja, que a inveja em Portugal existe muito. Queria ser como ele é, mas não é. Está a perceber? Bom, mas voltando aqui à cultura, voltando aqui ao detalhe da cultura, estava a falar que a Paula e o Vasco são pessoas de cultura. Exato. Sim, o Vasco principalmente, mais que eu, que tem mais cabeça. Não diga isso. Até que ponto é que a cultura pode ser um ingrediente para a excelência? É indispensável. Eu acho que é indispensável, concorda? É um substrato obrigatório. Concordo.
A Paula Bobone e o marido, eu sei que frequentam e frequentaram e continuam a frequentar a sociedade mais sofisticada, sobretudo fora de Portugal. Sim. Aí, nesse contexto e nesse ambiente, o comportamento elegante acontece sempre com muita naturalidade. E então eu pergunto-me se a autenticidade, de facto, é importante e se é um sinal de manifestação da excelência. Sim. O não querer aparentar e não querer forçar comportamentos e, sobretudo, o agirmos com a naturalidade, mas sempre com a elegância suprema. De facto, eu tive uma condição de vida, uma vida que me levou a contactos internacionais de altíssima referência, mas por acaso. Em Paris, em Monte Carlo. Em todo lado. Sim. Em Itália também. A Itália é diferente, mais cultural, pessoas de extrema cultura. Em Paris, mas em Paris, mais alta mundano, sociedade, mais mundana. O Grand Monde, em Paris, em Londres, em Espanha. De facto, e o comportamento elegante é natural, é autêntico. Eu não gosto de dizer que eu tenho um comportamento elegante, porque não tenho. Eu sou muito natural, espontânea. O Vasco é muito natural, espontâneo. Ele é muito bem educado, mas é diferentíssimo de mim. Convergimos para um ponto de, enfim, único, de união. O português tendencialmente só fala uns com os outros. Eu não, eu falo é com quem não conheço. Eu gosto imenso de falar com quem não conheço. Eu também. E capto se ela é interessante ou não, que há pessoas que não são nada interessantes. Por exemplo, aquela pessoa que começa a dizer mal, a falar e a dizer mal. A alta sociedade de Nova Iorque, os mega ricos que fazem alta sociedade são os donos dos museus. Porque os museus lá não têm o Ministério da Cultura, não é verdade? E são as pessoas que contribuem para a cultura. Investir na cultura é um sintoma de integração social e de upgrading social. Luxo. Exatamente. Porque, efetivamente, a pessoa que tem, que quer a ascensão social, e os americanos tiveram isso, eu conheço bem essas histórias por razões de investigação num livro que eu fiz, Eventologia, em que eu conto a história dos eventos ao longo do tempo, é verdade. Mas isso dava aí um mote de uma bela conversa. Vem do anfitrião. O que é um anfitrião? O anfitrião é um rei de Tebas, diz anfitrião, que é o dono da casa que recebe pessoas bem, não é? Na arte de receber. Também na arte de bem receber, exatamente. Uma das características da excelência. Da excelência, exatamente. E da elegância. E curiosamente, esse homem ficou na história até aos dias de hoje, porque ele e a mulher recebiam bem as pessoas. Estavam grandes festas. Foi o inventor das festas. E não só, os banquetes de Platão. Ou os romanos, que comiam nas suas... As suas extravagâncias. Exatamente. E não só. Ao longo da história, a arte de receber foi uma escola que depois teve um boom extraordinário e uma mudança que nos transmitiu para o conceito que temos hoje em dia. Quando houve a colonização do continente americano, houve um upgrading social enorme, pessoas poderosas, milionárias, que depois começavam com a loucura e a ilusão de serem famílias famosas, que eram as famílias mais ricas de Nova Iorque. Mas eles tinham uma falha que era o new money, diferente do old money da Europa. E então até casavam com pessoas de nobreza falida inglesa, às vezes inglesa, para adquirir estatutos de nobiliárquicos. Lá está. Na Europa há de facto as monarquias, não é? Em que os títulos nobiliárquicos são atribuídos, não é? E são herdados. E há as repúblicas em que isso foi excluído. Todavia, enfim, deixa os seus sintomas, as suas heranças históricas. Mas na América, então, as festas, os coquetéis foram inventados na América, porque eles começaram a dar festas em hotéis. Os Vanderbilts, os Waldorfs, aquela gente toda, que davam festas e que faziam, digamos, que mediam forças. Quem dava festas maiores, havia rivalidades, excluíam uns, excluíam outros, convidavam este, convidavam aquele. Bem, a América inventa os coquetéis e as festas majestosas, de hotéis, majestosas em hotéis. Um apontamento que se calhar vai gostar, vou-lhe enviar os vídeos. A marca de joalharia Van Cleef & Arpels, mas com certeza. Fez há tempos, já vê, talvez há 3 ou 4 anos. As grandes marcas de joias. Uma das grandes marcas de joalharia, de luxo. E eles fizeram
uma campanha publicitária há uns 4 ou 5 anos. A campanha publicitária chamava-se Bailes Lendários. E fizeram uma recolha. Mas eu tenho, das eu tenho essa iconografia. As festas mais sumptuosas e os bailes mais luxuosos que se fizeram no século XX. Século XIX e XX. Não, até à altura em que aparece... E muitos deles são nos Estados Unidos em hotéis. A característica principal, não só em Portugal, como das pessoas muito bem educadas, é a simplicidade. Pessoas Estamos de acordo. que exibem que são penarentas ou snobs, aí deixa de ter excelência. Deixa de ter excelência. Aliás, o snob, como sabe, é dizer sem nobreza. Não sei se sabe a origem da palavra. Snob é sem nobreza, exatamente. Só que a maioria das pessoas nem sabe. As pessoas não sabem. Eu estou encantado. Eu é que estou encantada de estar aqui a falar com o seu simpático sorriso e o seu aprumo. Muito obrigado. Muito obrigado. Até que ponto é que a excelência do comportamento social passa também muito por valores simbólicos? O comportamento social já é diferente. Há muita simbologia. Há muita simbologia no comportamento social. Uma pessoa pode ter um palácio e era aí que eu gostava. E não se comportar com a finesse da herança cultural. Herança cultural, valores éticos e respeito pelas hierarquias sociais com a dignidade que todo o ser humano merece. Repito, a tal pirâmide social que existe, não fui eu que inventei, constatamos que existe, e o respeito pelo próximo, o respeito pelas pessoas e ajudar quem merece. Dominar o protocolo pode ser um sinal de excelência. Também falo nos meus livros muito sobre isso. Protocolo social. Eu não me Sim, estamos a falar de protocolo social. A origem do protocolo. Protocolo é do grego, a primeira folha. E o protocolo nasceu no Vaticano, porque os reis que iam visitar o Papa quando Roma era a capital do mundo, todos queriam ir para a frente, para o primeiro lugar. E então o Papa estabeleceu uma ordem em que os portugueses ficavam à frente porque eram os que faziam mais ofertas, ou os mais antigos inscritos nas listas. Protocolo é a organização das prioridades no quadro social. O cavalheirismo, que hoje em dia não sei onde é que está. O abrir a porta, subir nas escadas à frente da senhora. Todas essas regras, mas o protocolo é, de facto... Mas dominá-lo pode ser um sinal de excelência. Mas o nome é, e a etiqueta também. E de etiqueta, exato. A etiqueta tem outra origem, não é? Como sabe, Luís XIV, não é? Versalhes, todos queriam estar a ver o rei. O rei fez o Château de Versailles, o Palácio de Versailles, onde eu fui a grandes jantares. Convidado pela mulher do presidente, Ana Imones Giscard d'Estaing, amiga de amigas minhas, e que passou a ser minha amiga. Todas as pessoas queriam ir ver, e o rei facilitava as pessoas irem ver, visitar Versalhes. Tudo era visto. Tudo era visto. E as galerias que existem em volta das grandes salas, para as pessoas irem ver. Nas grandes salas para assistir a concertos, para assistir a bailes, os bailes em Versalhes, a Galeria da Classe, etc. Efetivamente, as cadeiras estavam com umas etiquetas atrás. E, portanto, há uma arrumação das pessoas. Há uma arrumação, e aí é a etiqueta. Para não haver uma sobreposição, haver comportamentos elegantes, a tal finesse que os franceses inventaram. Eu, entre etiqueta e protocolo, não os vejo separados. Mas a palavra etiqueta irrita-me um bocadinho, porque às vezes é um bocadinho pretencioso, é aquele tomar o chazinho com o dedinho espetado e aquela peseira. Mas pronto, isso já é falta de autenticidade que falávamos há pouco. É pretenciosismo. É pretenciosismo. Daí eu ter acesso a boas meias, da nobreza russa, inclusivamente, que está pela Europa espalhada, a simplicidade, mas com base cultural, a basezinha, e a boa educação e o respeito pelas pessoas. Estimada Paula Bobone, qual é o seu luxo? Não estava à espera dessa. Agora é que você me entalou. Eu estou neste momento a fazer uma grande investigação, uma profunda investigação, alargada, porque tenho uma vasta biblioteca. Cá em casa, entre mim e o meu marido, temos 6.000 livros. Ele tem mais que eu. O meu luxo é a cultura. Está a ver que bem, é aprender, é gostar, é ler, é conversar sobre aprofundar áreas que eu adoro, que
me vão deixar uma velha feliz. Não busquei isso. Bem, tirando uma prioridade inegável, que é a família as e netas, ter a sorte de ter as netas e a família, claro. A família, muitos amigos, viver uma vida tranquila. Paula Babone, muito obrigado por esta conversa. Foi um gosto. Eu que agradeço e olha, dou-lhe os parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigado. Porque se calhar não há muitas pessoas com o seu potencial para fazer uma segunda versão ou repetir este tipo de iniciativas. Muito obrigado. Eu gostei muito. Obrigado também.